A mim, é uma criança que nasce na São Vicente, vem com 4 anos para a praia com minha pai, fica ali, estuda entre praia e São Vicente, quer ensino básico, quer ensino secundário. Quando vem definitivamente para a praia, tinha 14 anos. Ainda liceu era lá na Manel dos Anjos, frente de praça, no primeiro andar, lá que era liceu, lá que nunca tinha aula. Bem inaugura Liceu Adriano Moreira, que hoje é Liceu Domingos Ramos. E desde pequenina queria ser uma professora. Manta dar minhas irmãs aula. Então, pôs tudo sentado, não tinha quadro, não tinha banco, então pôs tudo sentado, então daquela aula. Então, busca bancos e cadeiras, então põe para trás, para dar ideia, mas está mais alguém lá naquele grupo. E é interessante que ainda sonhava. Muitas vezes a mim de bata branco, naquela altura era bata branco. Então eu sonhava, mas está de bata branco toda a aula. E veio a ser realmente. Começa na Angola, bem termina ali na Cabo Verde, lá frente de Pracinha, na Platô, lá que embaixo termina. Depois, vai para o liceu. Entretanto, escolhi casa, em vez de ir para Portugal para estudar, que os pais queriam mandar a mim. Eu falei, não quero casa. Para Modi. Meu marido era filho de grandes amigos dos meus pais. E passa ali a caminho da Holanda. Beba imigra. Mas quando eu olho, já acabei mais. Eu volto para trás. E fica a namora por procuração. Durante 2 anos. Estou aqui no casa, vai para Guiné. Na Guiné, eu dava aulas. Então dava que esse pai tudo aula, para me preparar isso para a vida, para não chamar pessoas que tinham alguma dificuldade, para não dizer que tinha, esse que sabia outros nem ler, nem escrever, nem interpretar um texto, então te ajudava isso. Na 71, no Bay para Angola. Meu marido foi convidado para ir para lá, para trabalhar também na área que eu trabalhava, e fomos para lá, para Angola. Tivemos em Angola de 71 até 75. Assim que se deu a independência, nós arrumamos as nossas coisinhas e viemos para Cabo Verde. E viemos continuar a nossa vida aqui. Eu vim terminar o magistério aqui e depois abriram um curso de formação de professores. Eu fiz o bacharelato e fui para Portugal mais 2 anos, 3 anos cá, mais 2 anos em Coimbra, para terminar o curso de licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas. Regressei, eu estava nessa altura já a trabalhar no Ministério da Educação, como diretora de uma área que dava formação, que era a área de formação. Trabalhei ainda há alguns anos no Ministério da Educação com a doutora Luísa Ribeiro. Entretanto, depois resolvi voltar para o Liceu Domingos Ramos. Portanto, trabalhei no Ministério da Educação e, entretanto, vieram as eleições em 2001, fui eleita deputada e fui para o Parlamento. E fiquei 2 mandatos, de 2001 a 2011. 2001 a 2011 no Parlamento. Como secretária da mesa, deputada, eu criei a Rede de Mulheres Parlamentares, 2002, a Rede de Mulheres Parlamentares, juntamente com todas as deputadas de todos os partidos lá no Parlamento. E era no meu gabinete que fazíamos as reuniões para a criação, portanto, o regimento, o regulamento da rede. Foi tudo criado no meu gabinete, com todas as deputadas de todos os partidos. Criei a rede, que ainda está a funcionar até hoje. Quando regressamos de Angola e viemos para Cabo Verde, eu senti que todos nós éramos poucos para trabalhar para Cabo Verde. Porque havia tudo por fazer, tudo por fazer. Não é um exagero, mas é verdade. Eram manuais, era formação de professores, era infraestruturas, era a sensibilização dos alunos para poderem participar na escola, para terem mais incentivo, para estarem, portanto, ligados à história, aos professores.
tudo isso fez com que eu me virasse para a educação. Aliás, já tinha desde pequenina, desde criança, aquela vontade de ser professora. E então a educação chamava. Trabalhei aqui no Ministério da Educação, trabalhei muito bem, tive boas equipas que trabalharam comigo. E eu lembro-me que o meu marido dizia, quando nos ia buscar, o Tober ia buscar a Maritza e o Tonecas ia buscar a mim. E ficavam lá embaixo a conversar até nós sairmos, porque nunca saíamos à hora, ficávamos para além do horário. E um dia ele disse assim, Maritza e Mimi, se vocês cobrassem as horas extraordinárias que vocês dão, estariam ricas. Nós dissemos, não, nós não cobramos as horas extraordinárias, porque nós temos a obrigação de ajudar o desenvolvimento de Cabo Verde. E é isso que nós estamos a fazer. Toda a gente estava à espera da independência. Jovens, adultos, a comunidade quase toda estava à espera da independência. Toda a gente tinha a independência no seu horizonte. E era disso que estavam à espera, porque diziam, se nós não formos independentes, o que é que vamos fazer? Não podemos fazer nada. A primeira coisa que nós temos que fazer é a nossa independência, para podermos trabalhar livremente e fazer aquilo que acharmos que é melhor para o nosso país. E toda a gente estava aberta à independência de facto. Quando eu entrava na sala, a primeira coisa, eu deixava a minha porta aberta. Durante 15 minutos era tolerância. Nunca entrava para fechar a porta. Quando os meus alunos entravam, antes de escrever o sumário, tínhamos uma conversa. Conforme a ocasião. Assim era a conversa. Eu conversava muito com os meus alunos. E depois eu punha sempre as coisas no seu lugar, para que todos soubessem como é que nós íamos seguir a aula. E depois já escrevíamos o sumário e eu perguntava quem é que queria falar. E a independência vinha à baila. A independência vinha à baila e os jovens já tinham consciência de que era necessária a nossa independência para podermos avançar. Até diziam, a senhora fala tanto da independência, o que é que nós pensamos, como é que nós sentimos. Nós queremos ser independentes. Nós queremos ser independentes para amanhã podermos ter liberdade e fazer aquilo que achamos que é o melhor para o nosso país. E é isso que nós vamos fazer. E realmente é com muita alegria que eu falo nisso, porque tenho milhares de alunos que passaram pelas minhas mãos. E os meus alunos também, para além de falar da política, eu falava-lhes muito da literatura também, porque eu escrevia. Eu comecei a escrever na Guiné, depois vim publicar aqui. Quando eu estava lá, eu dava aulas também aos alunos do ensino básico e vim publicar anos depois aqui, o meu primeiro livro, Infanto-Juvenil. E então falava-lhes muito da literatura. E eles diziam, nós quando formos grandes vamos ser escritores também, como a professora. E foram, muitos deles. Muitas vezes, nas conversas que nós tínhamos na aula, naquela conversa, aquele bocado, antes de escrevermos o sumário, eu abri uma conversa. Vamos conversar, o que é que vocês querem falar? E a gente conversava. Dentro da literatura, não fugindo da literatura, eu dizia-lhes, olhem, eu tenho livros escritos, onde entra a solidariedade, onde entra a ajuda, onde entra a conscientização daquilo que nós devemos fazer para o nosso país, tudo isso entra na literatura. Portanto, vocês têm que ter sempre presente todos esses aspectos e todos esses valores. E eles diziam, lá está. A senhora já disse aquilo que nós estávamos a pensar e vamos fazer. E fizeram, muitos deles. Portanto, eu fui convidada pelo presidente do partido, o Dr. José Maria Neves, que na altura era presidente do partido. Ele é que me convidou, chamou-me e disse, Mimi, eu queria convidar-te para tu fazeres parte da nossa lista no 4º lugar. Éramos 30 e tal. Portanto, no 4º lugar eu tinha chance de ficar. Sem nenhum problema. Mas mesmo que eu não tivesse chance de ficar, eu era capaz de dar o meu contributo também. Então aceitei
e fiquei no quarto lugar, ganhamos e eu entrei para a Assembleia em 2001. Foi assim. Em 2001, 5 anos, não é? 2006, nova eleição. Ele voltou a chamar-me, disse, olha, Mimi, agora tu vais para... Primeiro foi o quarto lugar, segundo, o sexto lugar. Eu disse, sim, está bem, eu quero dar a minha contribuição. Isso é que eu quero fazer, aceitei e fiquei. Foi um grande desafio para mim, mas eu fui sempre uma pessoa muito forte, sem medo, que avançava. Eu cheguei a pôr à volta de uma mesa lá em casa o meu marido e os meus filhos. E eu disse, ouçam, o presidente do partido convidou-me para entrar para a lista do PICV como deputada. O que é que vocês acham? Meu marido foi o primeiro a dizer, eu acho que tu deves ir, tu tens tudo para seres deputada. E os meus filhos, que já eram adolescentes na altura, disseram, mãe, vai, tu tens condições para ser deputada. E eu voltei para eles e disse, eu vou aceitar, mas eu vou-vos avisar uma coisa. Infelizmente, ainda no nosso país, na altura das eleições, muitas mulheres passam mal, porque são difamadas, dizem coisas que elas não fizeram, procuram, apanham no chão, como a gente diz em crioulo, e põem nela. Se vocês ouvirem dizer alguma coisa sobre a vossa mãe, vocês já estão avisados que não é verdade. Ah, mãe, não te preocupes, vai fazer o teu trabalho, nós damos todo o apoio, podes ir fazer o teu trabalho. E foi assim. Eu disse ao Zé Maria naquela altura, olha lá, nós as mulheres é que te vamos pôr no poder. Nós é que te vamos pôr no poder. Porque as mulheres não têm medo. Elas assumem, quando entram em alguma batalha, em alguma luta, não têm medo. E nós somos mulheres valentes e vamos lutar para ganhar. Eu ia a todo lado. Vestia uma roupa simples, punha um boné e lá seguia eu, no meio dos homens, e nunca falhei. Um encontro, uma visita, ir à porta das pessoas, falar com elas, tudo isso, porque eu achava que nós, as mulheres, podíamos dar um grande contributo. Somos mãe, somos filhas, somos irmãs, somos avós, temos uma grande influência em casa. E então eu pensei nisso tudo e disse, não, nós temos que ir. Até um episódio interessante de um camarada nosso. Fomos eu, ele e o Eduardo ao interior de Santiago numa campanha, a Santa Catarina. Sentamos à mesa para almoçar e ele disse-me assim, Dona Mimi, eu tenho que lhe confessar uma coisa. Quando eu vi a Dona Mimi, quarta da lista, na nossa lista, para candidata a deputada, eu disse, aquele copo de leite lá, que ela que também nunca. Ela que também nunca. Afinal, enganei-me. A senhora veste simples, põe o seu boné por causa do sol, sobe montanhas pegada assim, ajudada, sobe montanhas, desce montanhas, entra nos becos, conversa com as pessoas. Perdoe-me, Dona Mimi, perdoe-me. Um grande desafio que eu tinha era a criação da rede, porque esteve cá, um mês ou 2 meses antes, um grupo de Moçambique, de mulheres. Eles tinham, não era rede, eles tinham um gabinete de mulheres. Estiveram connosco durante 15 dias aqui na praia. Conversamos bastante, visitamos várias instituições, falamos sobre a organização delas. E eu voltei para as minhas colegas e para elas e disse, e se nós criássemos uma rede de mulheres parlamentares também em Cabo Verde? E elas deram-nos força, façam, isso é muito bom. As colegas também acederam ao meu pedido e nós, então, para mim foi um grande desafio, a rede de mulheres parlamentares. No 5º piso da Assembleia Nacional, onde tínhamos a nossa sala, onde preparávamos as reuniões, eu fui sempre muito frontal. Aliás, eu fui sempre muito frontal, mesmo com o nosso secretário, o José Maria Neves. Fui sempre muito frontal. Disse aquilo que tinha que dizer na cara. Nunca disse a terceiros. Eu procurava sempre a pessoa e falava com ela e dizia. E um dia eu reparei que havia colegas, homens, que estavam a querer brincar, entre aspas, com a lei da violência, que fui eu que apresentei também,
da VBG, e a lei da paridade. Então, eu e a Filomena Delgado, eu era presidente da rede, ela era vice-presidente. Trabalhamos sempre juntas. E eu disse, sabes uma coisa, Filomena? Eu ocupo-me dos deputados do PCV, tu vais te ocupar dos deputados do MPD. E fizemos esse acordo. Ela trabalhava os deputados do MPD, eu trabalhava os deputados do PCV, e assim conseguimos chegar à votação, quer da lei da VBG, quer da lei da paridade, sem nenhum problema. Primeiro entraram as cotas. E muita gente rejeitava. Muita gente a princípio rejeitava, mas cotas para quê? E nós então explicávamos, as cotas são boas porque, como estamos agora, não podemos continuar a ter tão poucas mulheres no Parlamento. Temos que fazer alguma coisa. Lá conseguimos. Fomos metendo cotas, os partidos políticos faziam as listas, iam metendo as mulheres como cotas, não é? Em lugares elegíveis e tal, e conseguimos. Quanto à lei da paridade, a mesma coisa. Nós andamos, fui eu e a Filomena, nós as duas, porque somos conselheiras do ICIEG. Então nós andamos as ilhas todas de Cabo Verde. Fizemos um trabalho de sensibilização, fizemos um trabalho de formação. Havia sempre um pé atrás das pessoas. Lei de paridade, como é que vai ser? Nós dissemos, já há uma lei, nós vamos seguir a lei. A lei que nós temos da paridade entra também na lei da paridade, entra a igualdade de género. Porque se há paridade, há igualdade de género. Temos que começar pela igualdade de género. E então nós demos formação, as pessoas começaram a entender melhor o que era a lei da paridade e aderiram. E quando foi a altura de levar-nos ao Parlamento para votação, conseguimos, já tínhamos trabalhado também os nossos colegas, eu do PICV e a Filomena do MPD, e conseguimos realmente que fossem votadas essas duas leis. Ao abordarmos as pessoas, mesmo os deputados e as pessoas, a comunidade, as pessoas, nós mostrávamos a necessidade que havia fazerem-se políticas públicas para que a mulher pudesse ter liberdade de se sentir alguém útil na sociedade e que estivesse ao lado do homem, não é atrás do homem, porque aquele ditado que diz atrás de um grande homem vai uma grande mulher, não é verdade, é ao lado de um grande homem vai uma grande mulher. E então nós já pegávamos nas políticas públicas, mostrávamos a necessidade que havia, principalmente às comissões de trabalho no Parlamento. Pensem nisso, pensem na necessidade que há das mulheres terem liberdade, terem formação. Por quê? Porque o homem era visto como público, a mulher era vista como privada, ou seja, o homem podia ser engenheiro, podia ser médico, podia ser qualquer coisa, qualquer profissão. A mulher era a mulher de casa. A dona de casa era privada. Não tinha abertura para contactar as pessoas cá fora, para fazer alguma coisa que se sentisse que ela fez. E então nós começamos a trabalhar. Quando tínhamos reuniões, nós fazíamos muitas reuniões fora, com a comunidade, com as comunidades, e mostrávamos a necessidade que havia da mulher ter esse poder. O poder não é só o poder privado, é o poder público. Que ela também fizesse parte das instituições, como diretora, como pessoa que estivesse à frente de qualquer serviço, como uma pessoa que pudesse dar tudo de si e mudasse realmente aquilo que estava a acontecer. Porque a mulher não podia continuar assim. Eu até lembro-me um dia no 5º piso, numa reunião, que nós estávamos a preparar a nossa sessão, e um colega meu saiu-se assim teve uma saída não muito airosa.
E eu peguei da palavra e respeitava também. Porquê? Porque eu deitava água na fervura quando havia qualquer coisa e eu me chamava, Mimi, vem porque está ali uma confusão, não sei o que, eu conseguia, portanto, fazer com que voltassem ao normal. E então eu disse-lhe assim, olha lá, qual é a competência maior do homem relativamente à mulher? Aquilo que o homem faz, a mulher também pode fazer. Aquilo que vocês fazem, nós também podemos fazer, não é? Podemos, sim senhor, trabalhar em casa, muitas trabalham em casa, mas trabalhar fora também. Ser uma entidade pública e privada, e não só privada. E ele riu-se e disse assim, não, Mimi, parece que tens razão. Eu disse, então está bem. Da VBG também foi um processo no início um bocado conturbado, porque muita gente não estava de acordo com a lei da VBG. Muita gente não estava, mas lá está, fizemos o trabalho de casa. Fomos a todas as entidades ligadas às leis. Estivemos com todos eles. Levamos a lei, apresentamos a lei, explicamos em que consistia a lei. E pedimos que nos ajudassem a ver se a gente conseguia realmente aprovar a lei. Trabalhamos, como eu disse há bocado, eu e a Filomena Delgado, eu com o PCV, ela com o MPD, com os parlamentares dos dois partidos, trabalhamos também com o CID e nós, as deputadas, tínhamos uma coisa boa. Com a rede de mulheres parlamentares, nós estávamos muito unidas, porque os objetivos eram iguais para todos. Nós tínhamos objetivos traçados e esses objetivos deveriam ser cumpridos por todas nós, sem exceção. Todas nós devíamos abraçar aqueles objetivos que nós tínhamos. E então fizemos toda essa preparação antes e quando chegou a altura da aprovação, conseguimos aprovar. A minha é uma pessoa muito positiva, você? Muito positiva, muito positiva. Portanto, não te acredita, mas nós mulheres cabo-verdianas, dentro e fora do país, é que é só dentro, na imigração, que é um aspecto importante também, esta consigo chegar mais longe. Esta beita observa, esta beita estuda, esta beita sente, tem onde que se pode bem. E tem onde que se pode bem mais. Portanto, não te acredita. Mas, dele, há pouco tempo, que me assistiu. Como nós sabemos, nós mulheres, nós é apressada. Não te recusas para contíssima pecadura. Então, não te acredita, mas mulheres tem aquela força, tem aquele dinamismo, tem aquela esperança, tá falando. Nós não pode. E então, essa chega lá e esta ultrapassa até expectativas que alguém entendesse. E isso seria muito bom para nós. Seria muito bom para nós. Porque assim, uma mulher, se me falar no início, ele é mãe, ele é filha, ele é irmã, ele é tia, ele é madrinha, é família, é avó. De maneira que tem muitos exemplos para dar. E se consigo chegar mais longe, ainda mais teu etada aqueles que se também depois dele. Entende-se por paridade na representação política, para efeitos de aplicação da presente lei, a representação mínima de 40% de cada um dos sexos nas listas de candidatura aos órgãos colegiais do poder político, nomeadamente Assembleia Nacional, Câmara Municipal, Assembleia Municipal e outros órgãos supramunicipais ou inframunicipais. Quer dizer, mas hoje em dia até, depois de aplicação de lei com alguma reforma que já fazia de revisão, paridade já até entra nas instituições, nos serviços. É obrigatório, na cada serviço tem pelo menos uma mulher na direção, que antigamente que tinha, nem que está papeada na ele, mas agora está na lei. E depois ele está falando assim, no cumprimento do disposto no número anterior,
os 2 primeiros lugares nas listas de candidatura plurinominais apresentadas são ocupados por candidatos do sexo diferente, não podendo ser colocados mais de 2 candidatos do mesmo sexo consecutivamente na ordenação dos restantes lugares nas listas. Na formação e constituição do Governo da República de Cabo Verde, a chefia do Governo empenha-se na aplicação do princípio da paridade. No caso da lista não observar o disposto na presente lei, o mandatário da candidatura ou responsável pela apresentação das listas é notificado nos termos fixados na lei eleitoral aplicável para proceder à correção no prazo estabelecido na referida lei. Está dado ainda aquela possibilidade de corrigido lista. A não correção das listas de candidatura aos órgãos colegiais do poder político, nos prazos e termos previstos na respectiva lei eleitoral, determina a sua rejeição pelo tribunal onde tenham sido depositados. As listas de candidatura que não respeitarem as regras da paridade, tal como definidas na presente lei, e não sejam objeto de correção nos termos do artigo 5º, serão afixadas à porta do edifício do tribunal, onde tenham sido depositadas, nos termos da lei eleitoral, com a indicação de que contêm irregularidades e comunicadas no prazo de 48 horas à Comissão Nacional de Eleições. Paridade no exercício de cargos de liderança na administração pública, aquilo que eu falei há bocadinho. Empresas públicas e nas empresas participadas pelo Estado. Nas empresas participadas pelo Estado, os conselhos de administração e outros cargos de nomeação a nível da administração pública, empresas públicas, empresas participadas pelo Estado, institutos públicos devem ter uma representação paritária. A lei da paridade, para além de chamar a atenção, e na lei está escrito que se deve ter sempre presente esta lei da paridade, ou a paridade entre o homem e a mulher, quer nas eleições legislativas, quer nas eleições autárquicas. E mesmo no governo, na Constituição do Governo. E também, deverá também, nos conselhos de administração das várias instituições que nós temos, nas instituições públicas e privadas também, devem entrar também mulheres a nível da direção. Tem que haver sempre uma mulher a nível da direção. Portanto, já é um grande avanço. Agora, o que é preciso fazer é o seguinte, é sensibilizar as mulheres, esclarecer as mulheres da importância que nós temos para a política em Cabo Verde. Temos que fazer esse trabalho. Esse trabalho tem que ser feito, porque muitas vezes a mulher está mais inserida na sua mente, o que é que ela tem na mente dela? Eu sou mãe, eu tenho que trabalhar, tenho que criar os meus filhos, tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar do meu marido, esquece dela. Então ela tem que se lembrar que ela é tão importante na sociedade como um homem. Aqui não há um mais importante. Estão no mesmo nível, mulher e homem. Tudo o que um homem faz, uma mulher pode fazer. Mas temos que sensibilizar as mulheres, formá-las, ou formatar a mente delas, para poderem agarrar. Nós não podemos ficar à espera que nos convidem também, só isso. Nós podemos ir à frente e dizer, eu estou disponível. A juventude que nós temos hoje, as mulheres jovens, já são destemidas. São destemidas. Eu vou reparando, eu vou vendo, são destemidas. E chegam-se à frente, o que não acontecia antes. Antes dizia-se, eu não posso ir para a política porque há reuniões à noite, eu não posso ir às reuniões à noite. Tenho que ficar com os meninos. Porque o meu marido tem também reuniões dele que ele tem que ir, eu é que tenho que ficar com as crianças. Não posso ir para a política porque vão dizer mal de mim, vão apanhar no chão e pôr-me, dizer que eu fiz isto, que eu fiz aquilo. Não posso ir para a política porque não dá.
eu tenho que me dedicar à família. Mas hoje em dia isso já não acontece. Nesse quesito, nós já avançamos. Nesse quesito já avançamos. Porque a juventude de hoje não tem tanto medo como a juventude de há uns anos atrás. Por exemplo, no meu tempo, eu tenho 80. No meu tempo, desde 2000, eu estou na política antes de 2001. Comecei na base até chegar à Comissão Nacional e à Comissão Política. Eu, a princípio, ainda entrei e tal, mas depois, com o tempo, eu comecei a ver que nós temos que ter coragem para avançar. E naquela altura era difícil. Na altura em que eu entrei para o Parlamento era difícil. Não era fácil. Não era fácil. Mas eu consegui entrar. Como eu, outras também conseguiram. Eu fico muito alegre, muito contente, quando eu vejo que a juventude de hoje é uma juventude que tem confiança em si mesma. E isso é muito importante. Começa por aí. Há muita desacreditação. Há muita falta de esperança nos jovens. Vocês já repararam quantos jovens têm saído de Cabo Verde? Quantos jovens já emigraram para ir trabalhar fora de Cabo Verde? Quantos jovens já disseram que preferem sair de Cabo Verde e ir trabalhar, ganhar algum dinheiro e estar bem do que ficar aqui desempregado? Fazem formações, mas depois das formações muitas vezes não têm emprego. E isso leva os jovens a desacreditarem da política também, da política do país. E preferem sair. Muitos não votam porque saem. Os que ficam estão sem esperança e nós temos que devolver essa esperança aos jovens.